Buenas tardes a todos y a todas por acompañarnos en esta que es nuestra última sesión de las jornadas de reflexión sobre historia urbana y local organizadas por el Semillero Geohistorias de la Universidad Industrial de Santander de Colombia. Hoy vamos a tener una invitada súper especial, la profesora Regina Horta de la Universidad de Minas Gerais de Brasil, y quien nos va a estar hablando sobre el lugar de la ciudad universitaria. Mi nombre es Vladimir Sánchez, yo soy profesor de la Escuela de Historia de la Universidad Industrial de Santander, coordinador del Semillero de Geohistorias, y antes de darle la palabra a Jessica Pedraza, que es estudiante de la maestría en Historia de la Universidad Industrial de Santander y quien contactó a la profesora Regina, pues voy a tomarme unos minutos para presentarles a los interesados o las interesadas, darles un poco el panorama del Semillero Geohistorias y de los posgrados de Historia de la Universidad Industrial de Santander. Entonces voy acá a compartir pantalla. Entonces, bueno, creo que ya, ahora sí está en pantalla completa. Las jornadas de reflexión sobre historia urbana y local empezamos el 20 de octubre y hoy las estamos terminando. Digamos que es como el primer gran evento académico del Semillero de Investigación Geohistorias, un grupo de investigación que inició hace unos 3 años en la Escuela de Historia de la Universidad Industrial de Santander y que tiene por objetivo la reflexión sobre temas relacionados con el espacio, con el ambiente, con las relaciones amplias entre la geografía y la historia. Entonces, las 3 grandes líneas sobre las que hemos trabajado son la historia urbana, la historia ambiental y la historia de la cartografía, ¿no? Hemos hecho diferentes actividades a nivel local, pero aprovechando también la coyuntura que nos planteó la pandemia, pues en este semestre decidimos también por la motivación, por la gestión de 2 estudiantes de la maestría que están trabajando temas de historia urbana de Bucaramanga, hacer unas jornadas de reflexión, invitando a especialistas en temas urbanos, tanto de acá de Colombia como de América Latina. Pues hemos tenido al profesor Diego Silva de la Universidad del Rosario, a la profesora Silvia Arango de la Universidad Nacional de Colombia, al profesor Adrián Serna de la Universidad Distrital, al profesor Leandro Lixmacher de la Universidad de Tucumán de Argentina. Hace 8 días estuvimos con el profesor Oscar Iván Salazar de la Universidad Nacional de Colombia y hoy pues estamos cerrando este ciclo con la profesora Regina Horta. Y pues esperamos que este sea como el primer evento también para dar a conocer pues nuestro trabajo y relacionarnos con otros investigadores de Colombia y de América Latina que tengan interés por estos temas. La idea es que esto se está transmitiendo, espero que estén allí en los canales de YouTube de la Asociación Colombiana de Historiadores, que es uno de los grandes aliados de la Universidad Industrial de Santander, y por el canal de Facebook también de la Asociación Colombiana de Historiadores y de los posgrados de Historia, que es la unidad académica que está organizando estas jornadas. Aprovechando eso, les comento a los y a las asistentes que en este momento estamos con proceso de apertura de nueva cohorte, tanto del doctorado como de la maestría en historia. Vamos a tener matrículas abiertas hasta el 24 de enero del próximo año en los 2 programas. Los 2 programas son programas que cuentan, ¿no?, con la aprobación, el soporte de la Universidad Industrial de Santander, que es la universidad pues, más importante del nororiente colombiano. Tienen una planta profesoral muy consolidada y tiene pues varios elementos muy competitivos frente a otros programas, ¿no? Los bajos costos de la matrícula,
las posibilidades de tener becas, en el caso del doctorado de 3 años, en el caso de la maestría de 2 años. Los grupos de investigación son clasificados en A y en A1 por el Ministerio de Ciencias. Hay apoyos para movilidad para eventos y pasantías. Y estamos, como les decía, en este momento en proceso de admisión. Pues acá están los datos de contacto para el caso del doctorado y este es el dato de contacto para la maestría, ¿no? Digamos que la diferencia fundamental pues es la duración de cada programa, pero quiero resaltar de nuevo el acceso a las posibilidades de tener créditos condonables, ¿no? Que en realidad funcionan como becas. Y tenemos también otros dos eventos que quisiera señalar. Uno, la convocatoria al dossier sobre historias urbanas de ciudades intermedias de América Latina, en asocio con miembros de la Red Colombiana de Historia Urbana, con los profesores Sebastián Martínez y Eulalia Hernández. Dossier del Anuario de Historia Regional y de las Fronteras, que inicialmente cerró ayer, el 30 de noviembre, pero estamos dando plazo una semana más para que envíen sus artículos. Entonces, ojalá estén finalizándolos y puedan hacernos llegar sus manuscritos. Y finalmente, queremos invitarlos también a quienes estén a un evento que está organizando, que coordina un curso que coordina la Escuela de Historia acá de la Universidad Industrial de Santander, que es la Cátedra Low Mouse, que en este caso es sobre los 400 años de Bucaramanga, la ciudad donde se localiza la UIS. En 2022 pues va a cumplir 400 años de fundada y estamos coordinando esta cátedra, que es una cátedra institucional, todos los jueves de 3 a 6, vamos hasta febrero, y mañana tenemos una sesión sobre patrimonio arquitectónico y paisaje urbano. También se va a transmitir por el Facebook de la universidad, entonces ojalá también puedan acompañarnos. Dejo ahí. Estamos acá entonces en el lanzamiento, estamos esperando, tenemos acá unos pequeños inconvenientes de conexión con la profesora Regina Horta, que se encuentra en Minas Gerais, ¿no? Entonces vamos a darle un momentico. Buenas tardes. Bueno, entonces parece que ya solucionamos el tema. Tenemos un problema con la proyección de la presentación de la profesora Regina. Entonces voy a darle la palabra a Jessica Pedraza, que es nuestra estudiante de la maestría en historia, que gestionó la conferencia con la profesora Regina. Por favor, ¿pueden ver mi pantalla? Podemos. Sí. Sí, profesora, está bien. Sí, profe, buenas tardes para todos. Solo iba a decir una cosita antes, y es que personalmente pues estoy muy satisfecho con contar con la profesora Regina, porque ella es una de las historiadoras ambientales pues más consagradas acá de Latinoamérica. Yo la he leído bastante porque pues, mi campo de acción es la historia ambiental urbana, y entonces pues me complace mucho que haya podido pues atendernos hoy, ¿no? Con todas sus múltiples ocupaciones. Entonces, personalmente le envío un gran abrazo, un saludo de agradecimiento. Y ahora sí te doy la palabra. Buenas tardes para todos. Para mí también es un gusto contar con la participación de la profesora Regina Horta en esta finalización del ciclo de jornadas de historia urbana y local, que como lo dijo bien el profe, pues ha sido una experiencia muy interesante el compartir y poder vincular como todos estos estudios alrededor de temas urbanos, tanto de vivienda como de trayectorias de vida, y en el caso especialmente de los campus universitarios, que es el tema que pues en cuestión de investigación hace parte del estudio en cuestión.
Bueno, la profesora Regina Horta es una profesora que dentro de sus estudios se destaca su formación en historia, ¿sí? Magíster en historia y doctorado en historia. La profesora actualmente trabaja con la Universidad Federal de Minas Gerais, en Brasil, y pues sus temas, digamos, de investigación más importantes es el tema de la historia ambiental, como lo mencionó el profe, y esto le ha permitido de alguna manera también hacer parte o investigar en cuestiones de ciudades universitarias, tomando el caso de la Universidad Federal Minas Gerais en Brasil, ¿sí? En Belo Horizonte. La profesora Regina Horta ha tenido experiencia como directora en cuanto a estudios transdisciplinares avanzados en la Universidad Federal Minas Gerais. También ha sido responsable en la fundación de la Sociedad Latinoamericana y del Caribe de Historia Ambiental y ha participado como editora jefe de la revista Historia Ambiental Latinoamericana y Caribeña. La profesora también se destaca actualmente en la investigación sobre zoológicos en América Latina en el siglo XX y también hace parte de un proyecto muy interesante que es un canal de YouTube que se llama Las Cuatro Estaciones y que está dedicado a la difusión de la historia ambiental, ¿sí? Para el gran público. Esto también le permite hacer su coordinación en el Centro de Estudios Animales, ¿sí? También en la misma universidad. La profesora nos va a presentar hoy una experiencia dentro de su proyecto de investigación que se titula El lugar de la ciudad universitaria, y pues nos estará hablando específicamente del caso en Brasil, de, digamos, cómo estas ciudades universitarias se convierten en un microcosmos de ciudad y de alguna manera representan esos ideales de modernización de las ciudades. Entonces le damos la palabra a la profesora Regina y de antemano le agradecemos su participación y pues todo lo que nos pueda compartir en cuanto a su investigación. Muchas gracias. Todos me ouvem? Sim? Sí, señora. É porque eu consegui compartilhar minha pantalla e tenho medo de retirá-la e não conseguir colocá-la novamente. Então, já coloquei na pantalla para garantizar. Estou muito contente de estar em sua companhia, participando das atividades de investigação com o público das universidades de Colômbia, historiadores de Colômbia. Estou muito honrada com a invitação. Muitas graças por essa oportunidade de falar e de dialogar com todos sobre um tema que me ocupou por alguns anos atrás, e que muito fascinante. Estava estudando a história da cidade, da arborização, e a cidade universitária de minha universidade, Universidade Federal de Minas Gerais, é uma das áreas verdes mais importantes da cidade. O que me chamou a atenção, decidi estudar um pouco a história dessa cidade e encontrei um universo muito mais amplo sobre as cidades universitárias, não apenas de Belo Horizonte, de minha universidade, mas também de América Latina e em outros lugares do mundo. Então, tentarei falar sobre esta diversidade de las cidades universitárias, seus desafios, seus paradoxos muito grandes que se encontram em esses territórios. E me gostaria de falar da cidade universitária como um território urbano, um lugar construído socialmente, historicamente, e que abriga também os conflitos, os desafios das cidades latino-americanas. Por isso, empiezo. Empiezo falando, acá
a chamada. Essa é a cidade universitária da Universidade Federal de Minas Gerais, onde eu trabalho, e como podem ver, é um lugar, uma área verde muito importante, e atrás de ela, toda a cidade de Belo Horizonte, que atualmente, nos primeiros anos, era um lugar muito aislado da cidade, muito distante da cidade, mas hoje se encontra completamente, o campus, a cidade universitária, completamente involucrado dentro do território urbano. Não é mais distante do território urbano, pois que o território da cidade cercou toda a cidade universitária. A história das cidades universitárias se apresenta como um enfoque instigador para o estudo das cidades e, sem dúvida, também para a investigação da história ambiental urbana. A lo largo do tempo em que se realizaram, proyectaram, construíram, ocuparam e modificaram as cidades universitárias, que são fenômenos do século XX, traem também as marcas de los grandes dilemas ambientales urbanos. A construção de los campi quase sempre ha acompanhado a expansão das fronteiras de las cidades e a explosão demográfica. Asimismo, em sua construção, também se praticam diversas maneiras de uso do suelo, como canalização de los ríos, generação e destino de la basura producida, desecho do deságue em los ríos de la região e políticas de arborização. O território de los campi alberga inúmeras vezes áreas verdes e fauna silvestre urbana, assim como também são lugares em los que se enfrentam adversidades, como inundações, violência urbana e graves problemas de tráfico. Mi argumento em essa charla hoje é que os desafios urbanísticos e ambientales de los campi de las cidades universitárias devem ser dimensionados em um contexto urbano mais amplo de las sociedades latino-americanas. Desde o momento de sua criação, a lo largo da história de sua ocupação e em la actualidade, hasta la actualidade, os campos universitários de América Latina enfrentam novos desafios frente a los quais o patrimônio urbano, o patrimônio arquitetônico e artístico de várias destas cidades universitárias, e todo se apresenta como lugares privilegiados também de memória coletiva e como pontos de partida estratégicos para o desenho de novas práticas sociais. Não é um território fijo, imutável, mas é um território dinâmico, como as cidades. Literalmente rodeadas de partida por todos os lados, como resultado da expansão urbana, desde que foram inauguradas, estas cidades dentro de las cidades adquirem novos significados e albergam novas práticas, a menudo retomando, reinventando ou transformando algumas das dimensões históricas, sociais e culturais que estavam presentes em los momentos iniciais de sua concepção. Cada vez mais, a produção de conhecimento científico, técnico, cultural e artístico que realizam as comunidades acadêmicas de estes territórios se marca em la búsqueda de la autonomia política de las sociedades latino-americanas em el complexo contexto de um mundo globalizado. E há um lugar de la cidade universitária nessas sociedades contemporâneas latino-americanas. E esse lugar mescla sonhos de modernidade e muitas utopias. A meados do século XX, se incrementou a construção de cidades universitárias em América e Europa, o que se apresenta como um verdadeiro campi boom em los anos 50, 60, 70, e implica aspectos intrigantes de análise.
O estudo de este amplo e diversificado movimento nos leva a múltiplos aspectos sociohistóricos de las sociedades que los originaram. Especialmente depois da Segunda Guerra, a industrialização, a expansão de capitais, o aumento poblacional e a aposta em la ciência e em la tecnologia foram alguns de los fatores decisivos para o incremento da enseñança superior em o mundo ocidental. A diversificação social em las cidades em expansão, o câmbio do papel das mulheres e los espaços abertos para uma sociedade cada vez mais complexa em seus produtos, em seus serviços, propiciaram todos esses fatores, propiciaram a búsqueda de ascensão social, o que generou expectativas de formação profissional e de usufructo de bienes culturais, entre outros bienes. A necessidade de abertura da universidade para um público mais amplo, a parte da elite minoritária, convertiu em uma concepção e um desejo corrente. A valorização do conhecimento científico e tecnológico caminhava junto à industrialização, ao aumento da população e à necessidade de formação de uma mão de obra altamente qualificada para as expectativas de modernidade. Em el Reino Unido, por exemplo, a revista Architectural Review, em julho de 1964, considerou o impressionante ritmo de construção de cidades universitárias como um evento arquitetônico, e cito, algo similar e quizás tão emocionante como o movimento de construção de catedrais de princípios do século XII. Em la mesma década, los anos 60, a inauguração de 12 novas cidades universitárias em Inglaterra estuvo acompanhada de debates e publicações sobre diversos aspectos, como quais seriam as áreas apropriadas, os aspectos arquitetônicos e urbanos. Em los Estados Unidos, um outro exemplo, a educação superior se ha convertido em um ponto estratégico em pós-guerra também, em o desenho de caminhos hacia a riqueza e o progresso nacional, lo que também ha resultado em la construção sem precedentes de novos campos. E lo mesmo sucedeu em nações como França, Alemanha Ocidental, Japão e outros. A capacidade de promoção de investigação científica e de suas aplicações tecnológicas se firmou como um indicador essencial do poder de uma nação, sem que nem a existência de uma população expressiva, nem o dinamismo do capital se realizariam plenamente, sem a educação superior. A partir dos anos 50, muitos jovens viveram a euforia de ser os primeiros membros da família que ingressavam em uma universidade. E aqui trago o exemplo de minha mamã, Dora, que está em esta foto, circulada acá, ok? Se graduou em odontologia em 1951, era uma mulher, havia solamente 2 mulheres em la turma, e também uma jovem, las primeiras de la família a ingressar em uma universidade. É um exemplo que me gostaria recordar acá. Em América Latina, a construção de cidades universitárias demonstrou um grande impulso em la mesma época. A enseñança superior se mostrou como uma demanda essencial em contextos de aumento de população, crescimento urbano, industrialização e, especialmente, de uma aposta cega em el desarrollismo como uma panaceia para escapar da pobreza e el atraso. A representação de América Latina como parte de um terceiro mundo
em que a miséria atuava como uma porta de entrada para o comunismo, né, para o temor do comunismo, levou a uma forte ação norte-americana de apoio ao progresso material capitalista e ao acesso ao moderno conhecimento científico e técnico como vias para um desenvolvimento econômico. Continuando os esforços, falta um slide, pero vamos. Continuando os esforços de financiação da Fundação Rockefeller desde o início do século XX, por parte das entidades de docência e investigação universitárias, as ações de apoio ao conhecimento superior prevaleceram como medidas prioritárias das relações de Estados Unidos com várias nações da América Latina. Se a produtividade se considerava a clave para a paz e a prosperidade, a aplicação de los conhecimentos científicos e tecnológicos se apresentava como uma condição sine qua non para a produtividade. E a criação da Agência de los Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, a USAID, se remonta a 1961. O objetivo da USAID era ajudar a los países a recuperar-se de los desastres, superar a pobreza e levar a cabo as reformas democráticas e, sem dúvida, ajudar a incrementar os mercados em países livres de conflitos e em que se temia a ameaça comunista e, portanto, havia que estar presente em esses países para impedir, né, o avanço de los comunistas. E a USAID participou na remodelação de várias universidades em América Latina e no Caribe. Este homem, Rudolf Actikon, foi um dos consultores mais importantes que atuou em América Latina, com uma presença decisiva em países como Chile, Honduras, Brasil, Venezuela, Colômbia, mas também México e República Dominicana, em Europa, Portugal e Alemanha. Haciendo hincapié em o papel que deve desempenhar a universidade, que necessariamente deveria estar aberta a los jóvenes de las classes medianas, proporcionando a preparação suficiente de los recursos humanos para o progresso. Actikon foi um dos maiores entusiastas de fundar cidades universitárias em América Latina. E, segundo ele, as cidades universitárias deveriam ter uma área suficientemente ampla para reunir as distintas faculdades, institutos em um mesmo lugar, proporcionando o avanço da ciência básica e a formação profissional. Se tratava de apoiar, segundo ele, a investigação aplicável ao desenvolvimento econômico e social em uma visão predominantemente utilitária da investigação e também da docência universitária. Houve desprezo por las tradições intelectuais de diferentes países latino-americanos em seus projetos, com a imposição de modelos de las sociedades industrializadas. E nesta lógica, o futuro que já tinha se realizado do desenvolvimento social em Europa e América do Norte, se apresentou como como se fosse a única opção para a América Latina. O rol da universidade seria colaborar para a adaptação tecnológica e industrial da América Latina a estes caminhos pré-determinados. Pero, não obstante a influência norte-americana, fortemente criticada por a intelectualidade esquerda de los países visitados por los delegados de USAID, outras práticas e outros significados também marcaram a especificidade da construção de cidades universitárias em vários países latino-americanos.
De hecho, proyectos importantes se iniciaron mucho antes de la fundación de este organismo, en 1961, e independientemente de las acciones intervencionistas estadunidenses, respondieron a outras demandas e influências internas bajo los auspícios, la planificação e o financiamento de seus estados nacionais desarrollistas. Muito mais que um mero resultado de ingerências externas, sua fundação teve uma série de aspectos internos e diferenciados em los países donde surgiu, e seu estudo, a lo largo de las décadas, muestra uma gran plasticidade de los significados que estes territórios de las ciudades universitárias poderiam albergar. Assim, as cidades universitárias se apresentam como um lugar essencialmente dinâmico, em contínua transformação ao largo do tempo histórico. Me gusta muito esta foto, porque mostra a construção da reitoria da Universidade Federal de Minas Gerais em um projeto modernista, como essa expectativa de como se fosse uma nave espacial, algo que está prestes a volar, né? Abrigando todas as expectativas muito múltiplas, paradoxais, que havia em América Latina para suas universidades. Não é uma história linear, é impossível pensar que todos os movimentos de las cidades universitárias se dão a partir de ingerências externas. Pero havia um movimento em los países muito grande, muito complexo, multicolorido, de muitas expectativas em redor de las universidades e seu rolo em la sociedade latino-americana. Desde a década de 1930, vários estados latino-americanos emergeram como agentes fundamentais em la construção e organização de projetos de nação e de mudança, transformações de la nação. Se delineou um rechaço de antigos modelos de crescimento que se basearam solamente na explotação de produtos primários, com a consolidação, especialmente na década de 1950, de modelos de desenvolvimento fundamentados em la industrialização para substituir as importações, em los que o Estado assumiria um papel decisivo. Em um contexto mundial de reconstrução do pós-guerra, uma verdadeira edad de ouro de prosperidade e expansão inéditas em los países desenvolvidos. Em este contexto, os países de América Latina também passaram por uma era de muito optimismo, que se restou em ambiciosos programas de industrialização, e a modernização se convertiu em uma palavra clave. A palavra clave era a modernização e era pronunciada com grande otimismo, como uma espécie de panaceia para todos os problemas. Se hasta a década de 30, a América Latina foi uma região predominantemente rural, as décadas seguintes, de 30, 40 e 50 e mais, sofreram um câmbio impressionante, com altas taxas de crescimento urbano, especialmente entre 1940 e 1960. Já se ha dicho que a história cultural da América Latina é uma história de cidades. E, nesse momento de pós-guerra, as cidades também passaram a ser o eje da vida econômica e demográfica, e, indudablemente, essa transformação se realizou em um meio de inúmeras tensões, contradições latentes, projetos políticos diversos, conflitos raciais, conflitos econômicos, sociais, etc. E tudo isso generou disparidades, aprofundizou as disparidades sociais e os problemas urbanos graves
que se evidenciaram posteriormente e crescentemente. Pero a los anos 50, o clima era de euforia, ou eufória, não sei como se pronuncia, e com a emergência de uma classe média ligada às novas atividades industriais, ao funcionalismo estatal, generador de cargos públicos e de bem-estar social, e à expansão do setor de serviços e oportunidades para os profissionais liberais, especialmente os profissionais liberais que seriam formados, calificados por las universidades a serem fundadas. E nesse processo de urbanização, a cidade aparecia como um lugar privilegiado. Como Adrian Gorelick, o argentino Adrian Gorelick diz, uma máquina para inventar a modernidade, extender-la e reproduzi-la, um instrumento para chegar hasta a outra sociedade. A sociedade é o futuro. Um curioso diálogo entre as elites dominantes e a vanguarda modernista criou um consenso sobre o papel estratégico da arquitetura em la constituição de uma modernidade nacional. Em países como Colômbia, Venezuela, México e Brasil, a arquitetura de vanguarda se configurou verdadeiramente como uma arquitetura de Estado. Inúmeras construções arquitetônicas surgiram como verdadeiros marcos da modernização em vários desses países, decisivamente financiadas por el Estado. E neste contexto, a fundação das cidades universitárias assumiu uma importância ímpar e tinha nítidos sentidos políticos, amalgamando sueños de desenvolvimento, a búsqueda de um saber científico, tecnológico e impressionantes realizações artísticas. Muitas cidades universitárias latino-americanas surgiram como íconos de governos que buscavam criar uma identidade nacional, alcançar um desenvolvimento econômico e formar cultural e profissionalmente a seu povo. Curiosamente, esses projetos assumiram matizes muito diversos e as grandes oscilações políticas vividas por los países latino-americanos, isso que os campi albergaram a lo largo das décadas significados muito diversos, muito distantes, muito complexos do papel que se lhe atribui à universidade, por lo que adquiriu um destaque tanto em la pauta de governos liberais e civis, pero também em la pauta de las dictaduras militares. O campo se prestou a muitas ocupações, a muitas interpretações, a muitos projetos. Isso é muito interessante. E as trajetórias de los campi involucraram questões sociais, por exemplo, o aumento demográfico, a ascensão da classe média, a urbanização, a especialização profissional, pero também questões políticas, a diversificação econômica, a industrialização guiadas por el Estado. Artísticas surgiram como uma concretização de projetos arquitetônicos, artísticos, modernistas. Ambientales, ocupação de extensas áreas cercanas a grandes centros urbanos, com decisivas intervenções em el suelo, em la hidrografia e la vegetação. E também sociais, porque muitas lutas sociais tiveram como palco, como cenário, nas cidades universitárias. Por exemplo, México, em 1968. A cidade universitária de la UNAM. Um exemplo pioneiro é a Ciudad Blanca, como se chama a cidade da Universidade Nacional de Colômbia. A Universidade Nacional de Colômbia foi fundada em 1867 em Bogotá. Pero a cidade universitária iniciou sua construção em 1936 com 121,34 hectares.
Ao dar início à sua construção, como disse, em 1936, o presidente Alfonso López Pumarejo evocou a figura do herói Rafael Uribe Uribe e propugnou o ideal de uma Colômbia moderna em que a educação se estendiera a setores amplios da população. O lugar elegido ao oeste de Bogotá era primordialmente rural e dominado por la hacienda El Salitre, desapropriada para a concretização do projeto. A eleição do terreno foi uma estratégia para o desenvolvimento urbano hacia a parte ocidental da cidade de Bogotá. O governo invitou um arquiteto alemão, Leopold Rother, que, inspirado em el funcionalismo e em la libertad criativa da escola de Bauhaus, desenhou várias das construções, procurando sintonizá-las com o espírito vanguardista. A cidade universitária de Bogotá foi gestada, por lo tanto, dentro de um contexto político mais amplo de afirmação de valores republicanos e liberais. Em Venezuela, acá a Ciudad Blanca hoje, em 2005. Em Venezuela, os primeiros estudos para a cidade universitária da Universidade Central começaram em 1942, quando a eleição de los terrenos de la histórica Hacienda Ibarra procurava estimular a expansão da cidade de Caracas hacia o sul em anos de impressionante explosão demográfica e crescente enriquecimento do país com a explotação petroleira. Acá, em la primeira foto, uma vista parcial da cidade universitária, tá? E em la outra foto, um detalhe da aula magna também. Desde fines da década de 1930, o Ministério de Obras Públicas havia empreendido inúmeras intervenções arquitetônicas bajo a responsabilidade do arquiteto venezuelano Carlos Villanueva, introduzindo uma estética de vanguardia modernista. A partir de 1944, a construção da cidade universitária representou como um clímax deste projeto de modernidade, um lugar privilegiado para o conhecimento a serviço do avanço econômico e capaz de atender às demandas que generava a entrada de capitais estrangeiros ao país, assim como por o enriquecimento das elites venezuelanas. Em México, o sentido mais amplo da construção das cidades universitárias latino-americanas aparece claramente em las palavras do arquiteto Carlos Lasso, em la cerimônia de início das obras de construção da Universidade Autônoma de México, em 1950. Em aquela ocasião, afirmou não estar simplesmente ponendo uma primeira pedra em o primeiro edifício da cidade universitária. Segundo Carlos Lasso, estava ponendo uma primeira pedra em la fervorosa construção de nuestro México. E segundo a Sociedade dos Arquitectos Mexicanos, fundada em 1933, o futuro da arquitetura nesse país se mesclava ao devenir da própria nação. A arquitetura se caracterizou fortemente por la valorização de suas finalidades sociais e seu direcionamento hacia a coletividade e, especialmente, por la autoatribuição de um relevante papel em la formação da nação mexicana. Os primeiros debates sobre a cidade universitária em México surgiram em 1928, impulsados por las grandes expectativas gestadas em la Revolução Mexicana. A cidade universitária surgiu como o símbolo máximo de las aspirações de la vanguardia e apareceu em los anos 50 como uma primeira concretização de los ideais sociais
que lá inspiravam desde o passado. Acá, uma imagem antiga do edifício da biblioteca e de uma escultura muito bonita, Prometeus, que há em Campos de Unã. O Campos de Unã é como um museu a céu aberto, com suas obras. Em Brasil, a aspiração de uma cidade universitária foi abraçada como um projeto governamental na década de 1930, diretamente associada ao discurso de modernização e construção de uma nação moderna. Em aqueles anos, o governo de Getúlio Vargas atuou decisivamente para implantar a centralização política e administrativa, por lo que se criou uma agenda nacionalista de ocupação do território nacional e de formação de uma identidade para o povo brasileiro por meio de medidas educativas e sanitárias. A participação de los intelectuales em los projetos do governo foi importante, com a ocupação de inúmeros cargos na burocracia do Estado e uma vigorosa conexão entre a vida cultural e a vida política. Gustavo Capanema, à frente do Ministério de Educação e Saúde entre 1934 e 1945, priorizou o projeto de uma universidade organizada segundo um plano de conjunto, um centro de preparação técnica com o fim de equipar a elite que vai a dirigir a nação, um vigoroso instrumento de ordem e equilíbrio, pois que a elite queria ordem e equilíbrio social também, e uma instituição total e unânime, que fora um consenso para o Brasil. A primeira cidade universitária se ubicaria na cidade de Rio de Janeiro. Havia um projeto com a participação dos arquitetos Lúcio Costa e Corbusier, que nunca saiu de papel em aqueles anos. Este é o edifício do Ministério de Educação e Saúde Pública em Brasília, inaugurado em 1950, que mostra muito esse espírito de modernista, de grandes expectativas e de planos para o Brasil, e que hoje é um símbolo de la valorização da educação em Brasil, e que está sob ameaça sobre nosso atual governo, que de modo algum valoriza nem a educação, nem a saúde pública. A construção da cidade universitária de São Paulo, em Brasil, iniciou em lugar de uma antiga hacienda Butantã, integrou em que era uma proposta desde 1934, desde os anos 30. Se seguiram inúmeros projetos arquitetônicos, se esboçaram, pero a construção da maioria dos edifícios e a ocupação efetiva só se concretizaria a partir de fines de los anos 60. E acá temos uma foto à esquerda de la preparação do terreno, de los primeiros edifícios, e à la direita, em los anos 80, e podemos ver também como a cidade cercou São Paulo, né, envolveu o campus universitário. Isso é muito interessante. Esses campos, essas cidades universitárias foram fundadas em lugares distantes do centro urbano, em seus primórdios, pero as cidades avançaram e los englobaram, e agora são cidades incrustadas, cidades universitárias incrustadas, inseridas dentro dessas cidades, fazem parte de sua paisagem, né? A Universidade de Recife, também em Brasil,
hoy Universidade Federal de Pernambuco, os debates sobre a construção de uma cidade universitária começaram em 1947. Em 1949, o arquiteto modernista italiano Mario Russo foi contratado para criar a cidade universitária. O apelo da cidade universitária como polo de atração de crescimento, uma forte inspiração em los exemplos da Universidade Autônoma de México, a Universidade Central de Venezuela e também em los projetos de Lúcio Costa para a idealizada, pero não concretizada, Universidade de Brasil. Havia muitas simpatias em torno desses projetos e a eleição do terreno para a Universidade Federal de Pernambuco privilegiou também uma região periférica, rural, em cuja direção se desejava expandir a cidade de Recife. Em alguns periódicos da cidade, na época, celebraram que as terras da antiga hacienda de cana-de-açúcar, Engenho do Meio, iam a albergar a los descendentes de los primeiros colonizadores em atividades de investigações matemáticas, físicas, biológicas, sociais, voltadas hacia o benefício da terra e do homem do Nordeste do Brasil. Então, todos esses projetos incluíram muitas expectativas também de futuro para as cidades, as populações involucradas. E certamente que a ocupação das cidades universitárias não é homogênea. As pessoas se dirigem a essas cidades universitárias com expectativas diferentes. Isso é muito importante. Também acá, na foto da esquerda, da direita, podemos ver uma paisagem da cidade universitária, da Universidade Federal de Pernambuco, e em el horizonte, a cidade de Recife, onde se ubica, né? A cidade se tornou como o pano de fundo das cidades universitárias, pero há uma contiguidade entre os centros urbanos atualmente e os campos, o que transforma as cidades universitárias muitas vezes em áreas verdes muito importantes para as cidades. São áreas mais preservadas, né? A cidade universitária de Brasília, da Universidade de Brasília, contou com o projeto arquitetônico de Oscar Niemeyer e Lúcio Costa, plenamente afinado com os ideais mais amplos presentes na construção de Brasília, que desde seu projeto inicial contemplava a existência de uma cidade universitária. A perspectiva predominante implicava necessariamente em profundos cambios sociais em uma universidade radicalmente transformada. Médicos, engenheiros, especialistas qualificados de várias áreas teriam que ter também, simultaneamente, que ser também cidadãos empenhados na búsqueda de soluções democráticas na luta por el desenvolvimento. A universidade deveria assegurar-lhes a los científicos, investigadores e artistas os meios materiais, a liberdade e a autonomia indispensáveis para a criatividade e a dedicação na búsqueda do conhecimento e de suas aplicações para a sociedade humana. É muito interessante que em Brasil todos os casos das cidades universitárias começam por essa transformação do território, onde toda a vegetação é destruída para que depois se construam os edifícios e depois se provenha uma outra paisagismo de plantas e de árvores. E atualmente, algumas das cidades universitárias
intentam plantar árvores e plantas nativas para que se reconstrua o ambiente e se favoreça a fauna silvestre urbana. Muitas vezes, esta preparação do terreno causou danos muito grandes. Por exemplo, em la ciudad universitária onde trabalho, a escavação da terra foi tão profunda que os lençóis freáticos são muito superficiais. É difícil plantar árvores porque a proximidade entre a superfície e os lençóis freáticos é muito pequena, e isso configura um problema ambiental muito grande. Por vezes também, os rios ou os corpos que haviam em esses territórios foram canalizados e hoje apresentam problemas de inundações, por exemplo, quando a chuva é muito intensa. Muitos problemas urbanos são consequência de este tipo de urbanização e de construção de los campos. Ok. Em Belo Horizonte, a Ciudad Universitária da UFMG foi inaugurada em outubro de 1962, e contou com a presença do presidente Juan Goulart, derrocado logo depois por os militares, pelo golpe militar. Mas há uma coisa importante em esta foto. Esta foto não é de la inauguração da Ciudad Universitária. Esta é uma missa de inauguração das obras da Ciudad Universitária, das obras que começaram em 1946. Muitos anos antes, portanto. E o que me gusta mais nesta foto são as simbologias involucradas em la disposição de los actores e de los objetos e de la natureza, porque era uma hacienda antiga para a criação de ganado e plantação de maíz e alguns outros mandioca, eu não sei, manioc, e outros produtos agrícolas de consumo local. E a hacienda foi desapropriada para a construção da Ciudad Universitária. Foi desapropriada em 1946, mas somente inaugurada em 1962. E à esquerda da foto, há um altar para a missa de la inauguração das obras. À esquerda, há uma banda de música da Polícia Militar da ciudad, además de uma oferenda floral que podemos ver em toda a imagem. Mi mouse acá. Há uma oferenda floral, algo como uma guirlanda de adorno, e também a delimitação do sítio da cerimônia. E acá os participantes, os invitados, pessoas importantes, políticos, padres, etc. E entre esses espaços de la banda e de la missa, quase ao centro, mas não completamente central, há um trator, símbolo claro, né, por fazer de la modernidade a implantar-se nessa paisagem de finos bosques e algumas choças, né, que estão acá. E a diferença da maioria de los presentes, quando eu mirei esta foto pela primeira vez, todos estão mirando o altar. Mesmo a banda de música, os músicos estão voltados, seu corpo e sua mirada para
a cerimônia. Pero há personagem que se distraiu, que é este menino, esta criança acá. Não sei se podem localizá-la com mi mouse. Acá há uma criança. Ninho, né? Que está entretenido com o trator, provavelmente fascinado com o equipo tão diferente para ele. Parece que o ninho é ninho negro, por lo tanto, não fazia parte das crianças, das autoridades, mas provavelmente era ninho que habitava em esta hacienda, era ninho pobre, está solo, e o ninho está mirando ao trator. É o único personagem que não está involucrado com a cerimônia, né? E o fotógrafo acabou cedendo ao trator e ao ninho, né? Que seria a generação do futuro, e ao território universitário extendido mais alá em El Horizonte, os roles de algo como protagonistas de esta imagem. A partir de los exemplos apresentados de diversos países latino-americanos, é essencial destacar a diversidade de los sentidos inaugurales com que se revestiu a cidade universitária em seus primórdios. Además de los proyectos autoritários e meramente desarrollistas, assim como o ênfase técnico predominante a partir de meados de los anos 60, o território da universidade, a disposição de seus edifícios e o esboço de suas paisagens foram muitas vezes concebidos em la envergadura de expectativas de renovação cultural e política, como focos de florescimento artístico e intelectual, centro de crítica e reflexão, locus transformador, lugar para a convivência de professores e estudantes, deveria integrar conhecimentos e investigações, atividades culturais e políticas em um ambiente propício para a criatividade, a solidariedade e a transformação social. As cidades universitárias latino-americanas foram fundadas e erigidas em el seno de essa turbulenta tensão entre utopias políticas de construção democrática, projeções de caminho autônomo para as sociedades que las demandaram, projetos desarrollistas de vários matizes, predomínio efetivo de ações autoritárias e intervenção de concepções tecnicistas norte-americanas. Seguramente, é nessa encruzilhada de tendências que podemos entender o caráter tortuoso da história de várias cidades universitárias da América Latina, em que a questão ambiental urbana, sim, também surge de uma maneira complexa e multifacética quando se presenta em um âmbito maior de las cidades que las albergam. Bueno, agradeço a atenção. Desculpe-me se passei do tempo. No, está... De conexão inicial. Desculpe. No, tranquila. No, está muy bien de tiempo. Desculpe-me em espanhol também. No, está muy bien el español. Está... Muy bien, profesor. Sí. Sí, no, ese es un esfuerzo que también le agradecemos, ¿no? Estuvo muy bien la charla en español y en el tiempo estuvo perfecto. Bueno, después de la intervención de la profesora, pues vamos a pasar como al momento ya de la discusión, algunas preguntas o comentarios que nos quieran hacer a través de los canales en que se está transmitiendo esta jornada. Y bueno, yo quisiera iniciar pues para abrir la discusión, y para mí es algo muy interesante este tema de las ciudades universitarias, porque de alguna manera, como la profe Regina lo acaba de mencionar, es un proceso, digamos, es un espacio que se ha construido, pero que es un espacio que responde a un proceso histórico
digamos, de mucha complejidad, porque convergen muchos discursos, muchas prácticas, y porque responde de alguna manera a un orden de carácter ético, cívico, cultural, ¿sí? Es la idea de que estas ciudades universitarias no están ajenas al contexto de sus ciudades, ¿sí? En el caso de la Universidad Federal Minas Gerais, que arranca un proceso de alguna manera muy lento en el 42 y va hasta el 62, ¿no? 10 años prácticamente en este proceso inicial de su construcción, y haciendo digamos, la comparación con el caso de Bucaramanga, y es que la Universidad Industrial arranca su proyecto de universidad, ¿sí? Como lo llamaron así los responsables o los que estaban en esa búsqueda del proyecto, un proyecto de universidad que arranca en el 40, pero que viene a tener una ejecución o una, digamos, la facilidad de que se diera este proyecto por acuerdos y porque en ese momento la persona que estaba a cargo de esos cargos políticos, pues tienen la posibilidad de que ese proyecto tenga una finalización, y sería hasta en el año 47, diciembre del 47, donde se pues haría la ordenanza, se aprobaría, saldría el decreto, y ya en el 48 pues la universidad comenzaría oficialmente a funcionar, pero solamente a funcionar administrativa y académicamente, ¿no? Porque digamos que en sus instalaciones solamente sería hasta el año 1954 cuando iniciarían labores en el actual campus que conocemos de la UIS, ¿no? Y me resulta muy, muy importante esto de que de alguna manera estos proyectos universitarios responden a necesidades en las agendas políticas de ese momento. Hay una participación muy activa del Estado, pero también hay una vinculación de ese modernismo o esas ideas de modernidad incrustadas en la arquitectura, y cómo a través de la construcción de esos espacios se va buscando, como bien lo decía la profe, esos anhelos de una modernización y un progreso para estas ciudades, ¿no? Entonces, de alguna manera me parece muy apropiada esta presentación que hace la profe, y de alguna manera pues es inevitable no trasladarlo al caso de Bucaramanga y de la universidad. Bueno, a mí en primera instancia pues me gustaría un poco que la profe nos hablara digamos, el caso de la Universidad Federal Minas Gerais. Tengo entendido que está relacionada con una zona que se llama Pampula, ¿sí? Entonces me gustaría un poco establecer como esos vínculos, esa relación de esta zona en Brasil, que se caracteriza por sus construcciones de corte muy moderno y vanguardista, y cómo de alguna manera hace énfasis en los mismos modelos de esta ciudad universitaria. Otra cosa muy importante me llamó la atención es que dentro del proyecto de universidad de la ciudad universitaria hay una referencia tanto a los arquitectos como a los ingenieros. Para el caso de la UIS es universidad industrial, entonces hay un énfasis en digamos, en esos ideales de la industria, y que la industria lleva a la urbanización, a la modernización. Entonces me gustaría un poco que la profe de pronto nos explicara esa imagen del ingeniero, cómo se vio en este proyecto de ciudad universitaria. Y la última pregunta, pues me gustaría como enfocarla ya como en el proceso de la construcción del campus. Puedo evidenciar en la lectura que hice del artículo de la profe que hay de alguna manera como un acercamiento y una participación de los profesores en ese momento para diferentes modelos o aplicaciones de lo que sería la construcción de este campus, ¿sí? Tengo entendido que participaron arquitectos, urbanistas, pero también participaron profesores de las mismas facultades de arquitectura. Entonces me gustaría un poco ver como ese vínculo o esa relación estrecha que se estableció con los mismos personajes y responsables
de este campus universitario y que de alguna manera pues no solamente es el espacio físico, sino que también las relaciones que se tejen alrededor de esto. Muchas gracias. Okay. Eu respondo ou sim? Sim, muitas graças por seus comentários e perguntas. Desafortunadamente, eu não conosco, eu não estudei o campus da cidade universitária de la UIS. Não lá conosco. As informações que tem, o que me conta é muito interessante porque se liga a uma industrialização, ideal de industrialização, e eu sei que Bucaramanga é uma área rica, importante economicamente de Colômbia, e também muito ligada à modernização industrial, digamos, a tecnologia de ponta em Colômbia, e eu sei que essa Universidade de Bucaramanga é muito importante em projetos de desenvolvimento e de modernização de Colômbia e de outras atividades econômicas que privilegiam a industrialização. Dia vou a conhecer a UIS. Invitada, professora, por favor. Bucaramanga. Eu estive em Colômbia 2 vezes, mas não estive em Bucaramanga também. Sobre a relação entre a universidade e a Pampulha, que é o seu nome, a Pampulha é barrio de Belo Horizonte. É barrio, foi projetado por lo prefeito, eu penso que em... Alcaide Juscelino Kubitschek, que depois foi presidente do Brasil. Foi governador de Minas e presidente do Brasil, e era um presidente conectado à ideia de modernização, de progresso, de anos dourados, alguém muito ligado também a los valores republicanos, a um projeto liberal, democrático, e que a Pampulha se simbolizou muito nas perspectivas de Juscelino Kubitschek, porque era ao norte de la cidade, e se queria estimular com a fundação da Pampulha, que era um barrio muito elegante, com a casa del baile, com uma igreja muito bonita por arquiteto Niemeyer, que era acusado de ser um comunista, porque esses arquitetos tinham ideias muito libertárias, muito à frente de seu tempo. Então, paradoxalmente, a igreja foi acusada de ter símbolos comunistas, até hoje, porque há algumas pinturas e murales que aludem às questões de justiça social. E todo esse conjunto, há uma lagoa artificial em Pampulha, e também a universidade se projetou ao norte da cidade. Começou em 1900, o terreno foi preparado em 1946, por lo tanto, um pouco antes da construção da Pampulha, o campus universitário está em o mesmo barrio do conjunto arquitetônico, que é um patrimônio muito importante, arquitetônico, urbanístico, pictórico, paisagístico da cidade. E muito bonito, muito bonito. Mesmo que a lagoa tenha muitos problemas de salubridade, porque há muita basura que se destina à lagoa, e há problemas muito graves para manter o equilíbrio da lagoa. Há problemas ambientais muito grandes, né? Pero não havia em los anos 50. E as pessoas se banhavam em a lagoa. Agora é impossível se banhar. Algumas vezes é difícil mesmo estar cerca da lagoa, porque o olor não é bueno.
E o campus universitário está em conexão com esses ideais. A região norte da cidade, da modernização, de uma cultura democrática, digamos, de uma cultura de desenvolvismo e de expectativas de modernidade. E as construções, as primeiras construções, a reitoria, eu mostrei lá na foto, e algumas outras primeiras construções, edifícios, tinham uma arquitetura modernista. Pero, interessantemente, Jéssica, a escola de arquitetura não se involucrou tão fortemente na construção do campus. E, hasta hoje, a escola de arquitetura não se localiza na cidade universitária, pero está na região central de Belo Horizonte. E, há pouco tempo, houve uma consulta para se queriam estar na cidade universitária, se transferir, pero não quiseram, querem permanecer na cidade. Então, os engenheiros tiveram papel muito grande, e a arquitetura da maioria dos prédios, dos edifícios, é uma arquitetura muito padronizada, de las divisões. É muito difícil, por exemplo, em meu edifício da Faculdade de Filosofia, eu trabalho desde 1990 na universidade. Hasta agora, a numeração das salas é um mistério para mim, hasta hoje, porque não são contíguas. Então, os espaços não são pretensamente muito racionais, uma arquitetura padronizada, pero não são racionais em prática, especialmente há muito desconforto para habitá-los. Ora muito calientes, ora muito frios. Então, penso que, em verdade, os arquitetos da escola de arquitetura não se involucraram, e os engenheiros tiveram, as firmas de la engenharia tiveram um papel importante nas construções. E sobre os acercamentos, né, os modelos, me gostaria de falar um pouco, por exemplo, de desenvolver alguns exemplos que eu citei. Por exemplo, a cidade universitária hoje de Belo Horizonte, da universidade, ela vive os mesmos desafios da cidade. A necessidade de preservar os espaços verdes, as dificuldades por la canalização de seus córregos e os perigos de inundações, a basura que a vida universitária produz, tanto a basura diária, por exemplo, há a basura de los restaurantes, assim, mas também, por exemplo, em los institutos de química, em las escolas de veterinária, é necessário pensar as destinações de los produtos químicos ou de las substâncias peligrosas, né? Há muitos laboratórios. Essas coisas são pensadas, mesmo que haja muitas conquistas para a sustentabilidade do campus, há muitos desafios ainda por ser enfrentados. E a articulação entre a cidade universitária, a universidade, o território da cidade universitária e a vida da cidade, e mesmo da vida em geral. Por exemplo, a comida que é consumida dentro da cidade universitária. Qual é a origem da comida? Então, a cada dia, se pensa que a comida tem que ser fornecida por pequenas famílias de agricultores locais
para que se alcance a sustentabilidade das práticas. Então, é importante porque as comunidades universitárias deveriam ser exemplares em um manejo sustentável de suas vidas, de seu funcionamento, de seu uso de energia, de seu uso da água, do manejo das espécies silvestres que há em la ciudad universitária, de la vegetação, ou também um problema grande que são as poblações de animais domésticos que vivem em la ciudad universitária, como perros e gatos. Há uma fauna doméstica de animais abandonados também, com doenças importantes, né? Epidemias importantes, leishmaniose ou outras doenças desses animais, os problemas do convívio entre esses animais, como perros e gatos, e a avifauna que habita o campus, ou os outros insectos ou outros animais que há em campus. Então, é uma cidade separada e tem várias, por exemplo, várias faculdades de pessoas, de professores que estudam as questões ambientais, que estudam a agricultura familiar, que estudam o uso da energia, de água, que estudam os conflitos ambientais. É um desafio para que nós outros, mais allá de estudarmos, de investigarmos essas questões, é muito difícil que coloquemos em prática, em la vida, em la ciudad universitária, de práticas de sustentabilidade. Por exemplo, não há em el campus, hasta hoje, iniciativas de usos alternativos de energia. Usamos, né? Então, há muito que fazer, né? E penso que é um território delimitado, pero que temos que poderia também ser um território experimental de novas práticas que nos remitem à sustentabilidade, à justiça social, à questão do fornecimento de comida, do destino da basura, etc. Profe, muchas gracias por sus respuestas. Pues quería decir que hay en el chat ya varias personas que nos han comentado preguntas, entonces quisiera arrancar con esta pregunta del profesor Eric Figueroa. Dice, ¿se ha identificado algún impacto del informe ADCON en la conformación física y la localización urbana de las ciudades universitarias latinoamericanas? En Brasil, sim, porque a sugerência de ADCON era que as universidades das cidades universitárias estuvieran aisladas do centro da cidade. E, por exemplo, em Belo Horizonte, isto é uma realidade, porque era um lugar aislado. Não é mais, mas em los anos 60 era. E havia uma expectativa de que as pessoas se dirigiriam à cidade universitária e estariam em um lugar, como se diz, separado da sociedade. Há uma concepção de ciência aí, que a ciência se hace aislada da sociedade, separada, acima da sociedade, e que poderia, por lo tanto, ser algo como um conhecimento imparcial. Então, em esse ponto, eu penso que em Belo Horizonte, em São Paulo, em outras cidades também, era um lugar aislado. Em minha cidade, o isolamento da universidade se queda muito afinado, muito próximo da concepção de ADCON. Os livros de ADCON foram traduzidos para o português e publicados em Brasil, nessa época.
E também, lá, por exemplo, os edifícios, a maioria, alguns edifícios, a biblioteca, a reitoria e alguns outros, da Universidade de Artes, em UFMG, são edifícios modernistas e muito afinados a este movimento intelectual, cultural interno de Brasil. Pero a maior parte de los edifícios são muito racionais, têm as concepções de essa separação matemática do espaço, estrutural, e penso que em eles, por exemplo, na Faculdade de Filosofia, ou no Instituto de Ciências Biológicas, em minha universidade, em muitos outros, essa ideia de um padrão de edifício, que é como uma caja quadrado e feio, padronizado e com as mesmas janelas, os mesmos corredores, as mesmas iluminações. Eu penso que é uma influência que permanece. E como estão prontos, como estão construídos, los herdamos. E quando los ocupamos, é interessante porque muitos se rebelam contra o espaço. Uma coisa muito marcante na Faculdade de Filosofia são os dibujos em las paredes, a ocupação não programada de los espaços, que de alguma forma é uma contestação contra essa apresentação, contra essa conformação do espaço. E que é uma coisa complicada, porque quando fazem isso, muitas vezes destroem o patrimônio público e tornam difícil a prática didática, a ocupação de los espaços também. É complexo, né? E então, a TICOM, eu penso que sua marca está presente, pero sua marca certamente é reinventada, porque o espaço, há um edifício, pero a forma como se ocupa é muito diversa, né? E essa ocupação, muitas vezes, se faz como uma expressão política, ou como uma contestação política de los espaços também, porque não são lugares, e os lugares são praticados, e esta prática do lugar que lhe confere vida, que lhe confere história, e que lhe configura como um lugar, e não solamente como um espaço. Não é um espaço vazio, é um espaço ocupado por muitas pessoas e por muitas práticas sociais. Então, penso que a resposta seria esta. Muchas gracias, profe. Y otra pregunta que tenemos es de la estudiante Edna Carrero y ella nos pregunta ¿qué opina sobre el futuro de las ciudades universitarias, tanto en su sentido material como simbólico, teniendo en cuenta que en cierta medida han quedado atrás los ideales de desarrollo y progreso que estuvieron en la base del surgimiento de las ciudades universitarias de América Latina? Sim. Eu penso que eu sou muito otimista quanto a isso, porque eu penso que as cidades universitárias são um espaço praticado, são um espaço de confrontação política o tempo todo. E agora, em Brasil, por exemplo, agora estamos em um momento muito difícil das universidades, e muito triste também, e muito assustador. Pero hasta 2016, por aí, as universidades brasileiras viviam um processo de inclusão social, de inclusão por meio de estudantes negros, cotas para os estudantes negros, para os indígenas, um estímulo muito grande às atividades culturais, a los intercâmbios tanto de nossos estudantes e professores
com outras universidades de outros países, mas também quando caminhamos por o campus, nos encontramos com muitos grupos de estudantes de outros países. E havia muitos convênios com a África, países africanos de língua portuguesa. Então, o campus se tornou muito colorido, muito bonito, sim, e muito vivo, muito vivo. Também, hasta 2016, especialmente em los governos de Lula e de Dilma, a universidade brasileira se expandiu muito. E as cidades universitárias, que hasta então tinham uma atividade predominantemente diurna, cursos durante o dia, e os que queriam estudar à noite teriam que pagar uma universidade privada, porque a universidade pública tinha poucos cursos à noite, pero houve uma expansão de cursos. E o espaço de los edifícios foi, digamos, dinamizado com muitos novos cursos com funcionamento noturno. Então, era possível transitar em la cidade universitária. Agora não é possível transitar porque estamos em pandemia, mas hasta o início da pandemia se tornou possível transitar entre as 7 horas da manhã hasta as 11 horas da noite e encontrar em todos os momentos a cidade universitária com muitas pessoas, estudantes, mas também professores, funcionários, técnicos e outras pessoas. Então, se tornou um espaço muito vivo, muito vivo. E eu penso que o destino das cidades universitárias está predominantemente ligado ao destino da educação em América Latina. A valorização da educação são espaços importantes, conquistados, espaços dinâmicos, há uma plasticidade, se foram, por vezes, desenhados ou construídos em projetos autoritários ou elitistas, pero podem servir perfeitamente para os projetos democráticos de inclusão social e de expansão da educação à população em geral. Eu penso que depende da sociedade civil que se articule, que lute, porque em América Latina é preciso lutar o tempo todo. Vivimos momentos em que a democracia está muito ameaçada. Em Brasil, o ministro da Educação declarou há pouco tempo que os cursos superiores devem ser ocupados por la élite, E me digam, eu digo élite ou elites em espanhol? Élites. Élite, yes. O ministro da Educação de Bolsonaro disse que a universidade é para as elites. Sim? Pero não queremos isso. Queremos a universidade para todos. E por isso não votamos em Bolsonaro e não queremos que este governo se... Porque em esse governo a universidade será para poucos. Pero pensam que é a mobilização da sociedade que poderá cambiar isto, né? E conquistar um espaço de inclusão social e educação para todos e digamos, uma verdadeira expansão do conhecimento, da investigação, das ações de extensão, de ações culturais. Em todas essas, a universidade tem um papel, um rolo muito importante. Então, penso que o futuro das cidades universitárias dependerá de nós outros, de nossa capacidade de conferir à universidade um papel de inclusão social e conhecimento de excelência em nossas sociedades.
Profe, muchas gracias. Profe Regina, muchísimas gracias de nuevo. Yo quería hacer una pequeña intervención, pues uno reconociendo de nuevo la oportunidad grande que nos brinda de conocer algo del proceso, del papel de la universidad y del campus en Brasil, ¿no? Porque nosotros hablamos de América Latina y a veces no nos conocemos los latinoamericanos. Y digamos, un gran ejemplo de eso que sí se ha logrado, pues es la Sociedad Latinoamericana de Historia Ambiental, que es un espacio de encuentro realmente latinoamericano, pero para muchos otros aspectos nuestra formación es muy nacionalista y de pronto nos aproximamos, al menos acá en Colombia, con países, ¿no? Como Argentina, México, que de pronto son los que dominan la escena historiográfica. Entonces, agradecerle realmente este momento de conocer algo de Brasil, su esfuerzo de hacer la conferencia en español, creo que es muy interesante para nosotros. Y también, digamos, con esta intervención que acaba de hacer sobre la pertinencia, el futuro de la ciudad universitaria, ¿no? Creo que el tema de las ciudades universitarias, al menos las que son de las universidades públicas, también tenemos allí toda una historia por compartir, muy interesante, en gran parte pues porque acá en Colombia, digamos, el modelo de universidad pública y de educación pública que alcanzó a tener Brasil en los años 60, 70 nunca se logró, ¿no? La universidad pública acá tiene, pues digamos, ha venido frágil desde hace varias décadas y esa reflexión que usted nos da ahorita nos alienta mucho, como me parece pues muy bonita también de mostrar que pues la importancia de los campus universitarios y de la comunidad universitaria en darle vida a la ciudad universitaria y de esa relación con la universidad. Yo quería preguntarle, profe Regina, si de lo que tú conoces, porque has viajado por América Latina, ¿qué particularidad ves de los campus universitarios de Brasil o de las ciudades universitarias de Brasil con otros países? Y lo otro, pues es el tema que Brasil es tan grande, pues no, es un continente entero prácticamente. Entonces, para nosotros en Colombia hablamos de ciudades, de ciudades y universidades regionales. Creo que están en otra escala diferente a la que manejan allá. O sea, la UFMY es gigante, es una universidad muy grande. No sé si se podría considerar una universidad regional. Entonces, quería preguntarte si, digamos, las universidades regionales o lo que se pueden considerar universidades regionales tienen alguna particularidad frente a las grandes universidades federales en Brasil, en términos pues de lo que nos contaste pues, en el proceso histórico que nos contaste. Muchas gracias. Gracias. Sim, em Brasil temos essa maravilha que se chama Universidade Pública, porque é gratuita. Isso é muito bueno. E é gratuita completamente. Há algum tempo havia uma pequena quantia para ser paga. Por exemplo, quando eu era estudante, como eu era uma estudante de classe média, e eu podia pagar uma pequena, era simbólica, era uma pequena quantia a cada 6 meses, que eu pagava, mas era muito simbólica. E agora, nem isto, a ninguno se paga nada. E os alunos que conseguem comprovar que vivem em uma situação econômica muito difícil, a universidade les ajuda com a alimentação gratuita, porque em el campus há restaurantes universitários, e eles podem almoço
y cena en los restaurantes universitarios. La comida no es muy buena, pero es una comida saudável, ¿sí? A cada día, esta comida los alimentos são providos por agricultura familiar local, uma percentagem cada vez maior. Então, há uma condição importante para os alunos pobres. Pero esta gratuidade era uma gratuidade peligrosa, porque como o acesso à universidade é muito difícil, porque há uma seleção, há provas que deve prestar, exames para passar. O que acontecia e o que acontece hasta hoje é que os filhos de las famílias mais abastadas são aqueles capazes de ser aprovados em los exames. Então, a universidade tem esse paradoxo de ser pública, mas, ao mesmo tempo, um acesso difícil para as classes sociais menos favorecidas, e que estudam em escolas públicas, que são as piores em Brasil, etc. Pero há uma década, a universidade adotou as cotas para estudantes negros ou afrodescendentes, há cotas para os estudantes indígenas. Eu penso que em breve haverá cotas também para os estudantes com deficiências físicas ou algo assim. E cada vez a universidade é mais inclusiva. E o grande desafio, depois de incluir estes alunos, é garantizar condições para que eles tenham como frequentar os cursos, né? Por exemplo, precisam comer, e a comida está fornecida, mas também precisam de transporte público, que é pago, precisam de habitação, precisam de muitas coisas. E esta é um grande desafio, como mantê-los em la universidade. E a experiência que tenho é que esses alunos são muito buenos e se dedicam muito a los estudos. Então, teremos a cada vez uma diversidade maior social em nossas universidades, né? E eu penso que essa é uma particularidade do Brasil, né? Uma universidade em relação a outras da América Latina, pública, gratuita, e que no início do século XX, hasta 2016, 2018, estava com muitas ações de inclusão. Em este momento, a universidade pública vive um momento muito difícil e com muitos ataques. E parece que, como se tornou um lugar de acesso para as classes menos favorecidas, as élites em Brasil estão muito preocupadas, porque há um filme em Brasil que hizo muito impacto, em que a história é de uma empregada doméstica que sua hija entra em la universidade e o hijo de la patroa não entra. Não. E isto se torna um conflito muito grande. Isso é verdade. As pessoas pobres estão começando a conseguir entrar na universidade, generando uma grande quantidade de ódio social por las élites. Há um conflito em curso, né? Sobre as regionais, há universidades privadas, e especialmente as católicas, as
universidades católicas em Brasil são de uma grande qualidade, muita qualidade. Por exemplo, em Belo Horizonte, há uma Pontifícia Universidade Católica, muito boa. E também em São Paulo, em Rio, em vários outros estados. E tem uma cidade universitária, muito bonita também. E em muitas delas, há universidades, não universidades, mas faculdades, porque para ganhar o título de universidade em Brasil, há que atender muitas condições para ser considerada uma universidade. E algo que vem acontecendo com a expansão das universidades, que estava acontecendo, pero está parado agora, é a criação de cidade de campos avançados. Por exemplo, a Universidade Federal de Minas Gerais tem muitos campos avançados em outras cidades. E também as universidades estaduais de los estados têm campos em outros. E há também institutos federais, não são universidades, mas são institutos federais com estações avançadas em muitas cidades menores, o que confere a estas cidades uma dinâmica econômica, social, cultural muito diferenciada. Então, há essa experiência de los campi avançados, que pertencem a uma grande universidade, mas se extendem por uma região do estado mais isolada e transformando essas regiões. Mas são todos esses iniciativas muito poderosas, muito transformadoras, que se encontram atualmente em risco em Brasil, estão ameaçadas. Bueno, no, muy bien, profe, muchas gracias por la pregunta y bueno, esperemos que los nuevos nos empiecen a crearse nuevos vientos también, nuevos rumbos en Brasil, o más bien retomar el rumbo que se tenía antes. Yo quería también resaltar lo que decías de el carácter también ejemplar de la universidad y la ciudad universitaria, que creo que eso es interesante también en reflexionarlo, ¿no? El anhelo de construir, bueno, las diferentes modernizaciones y cómo eso estaría en la construido, visible en la ciudad universitaria, ¿no? Y en el caso actual, pues con todo los desafíos que se ven, ¿no? Yo quería preguntarte ahí, en el caso de Brasil, acá en Colombia las universidades, digamos, el acceso ha sido restringido desde hace unas décadas. Durante varias décadas el acceso era libre, ¿no? Cualquier persona podía ingresar. En Colombia hasta cierto punto fue así, hasta los 70, 80 yo creo, pero luego han habido momentos en los que se cierra la universidad, ¿no? Digamos, la interacción con el resto de la sociedad se limita, y uno de los aspectos que nos interesa a nosotros mirar con Jessica en la investigación es esa interacción, digamos, de la ciudad universitaria con el resto de la ciudad. Ya nos contaste algo de la Pampulha, pero no sé si hay otro tipo de ejemplos allá en la UFMY de esa interacción de la ciudad con el entorno urbano, ¿no? Y creo que con eso podríamos finalizar la charla, que ya está un poco larga. Sim. Eu penso que esta relação não se dá necessariamente por la ocupação física do território da cidade universitária por las pessoas da cidade, porque há que sim compreender que aquele lugar da cidade universitária é um lugar de trabalho, de estudo, sim? Então, é importante
que seja preservado a Ciudad Universitária como um lugar em que as atividades são científicas, educativas, culturais, etc. Pero, por exemplo, as bibliotecas, qualquer pessoa pode aceder a las bibliotecas de la universidade. Não poderá levar os livros para casa, né? Pero poderá ler e consultar todos os acervos. E também atividades culturais abertas, etc. Pero penso que a extensão universitária, há uma reitoria, uma pró-reitoria de extensão universitária em UFMG, com atividades de extensão dentro de campus e fora de campus, fora da universidade. Además do hospital universitário, que é muito importante, además de los museus da universidade, además, por exemplo, há um museu de história natural, há um museu de morfologia, há museus da universidade, existem também, como eu digo, festivais culturais. Há um festival de inverno muito bonito, com artes e música e teatro, etc. Há um festival de verão. Há domingos abertos para piqueniques, para observação de pájaros, para atividades esportivas, culturais em la ciudad universitária. Há alguns dias do ano que os estudantes das escolas são invitados a conhecer a universidade. Tudo isso está parado, está suspenso por la pandemia, né? O campus universitário está cerrado. Estamos dando classes online, as atividades, etc. As pessoas que trabalham em los laboratórios e necessitam de los laboratórios estão trabalhando, pero as pessoas que podem trabalhar à la casa estão à la casa. E eu penso que a extensão, cursos, ou atividades de divulgação científica da universidade. A Universidade Federal de Minas Gerais tem um centro um museu de ciências muito importante em la Praça Central da cidade, na Praça da Liberdade. Eu penso que lá é extensão, né? Porque de uma forma ou de outra, todas as nossas investigações são ações sociais, porque o conhecimento é transformador, né? A pesquisa, a investigação básica não está diretamente ligada à sociedade, mas está ligada à sociedade, porque a pesquisa básica é muito importante, né? Por exemplo, a UFMG está desenvolvendo uma vacuna contra a COVID também, com o apoio do Al-Qaeda, o apoio financeiro do Al-Qaeda. Então, é uma pesquisa básica, é uma pesquisa de laboratório, mas está diretamente ligada aos anseios e necessidades da sociedade. Eu acredito que o conhecimento nem sempre é imediatamente aplicável. Pero mesmo no conhecimento que parece acima da sociedade, é muito importante. Assim como a arte produzida, assim como a cultura, a literatura, o conhecimento, etc. Né? Eu acredito em um papel, um rolo da sociedade transformador. Eu penso que a hora se termina. Me gostaria de agradecer a oportunidade, a atenção, o carinho, por tudo. Muitas graças por receber-me. Me gostou muito falar com todos vocês, com o público. Muitas graças por as perguntas, por o diálogo.
Muchas gracias, profesora, y la esperamos acá en Bucaramanga cuando se pueda. Eu já espero ustedes em Belo Horizonte. También. Claro que sí. Hola, muchas gracias y pues nuevamente, pues que esta no sea la última vez que nos encontremos, sino que ya esta sea como la pauta para que existan más encuentros y podamos establecer como esos vínculos y esos cruces de estos estudios que venimos adelantando. Muchísimas gracias y pues nos vemos en una próxima ocasión. Gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego.